Já começa direto? Você está aparecendo. Começa direto? Não sei. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui testando uma nova ferramenta, a ferramenta do Zoom, para que façamos ao vivo aqui pelo Facebook, para saber como que funciona. Então, obrigado aí pela companhia de vocês, por vocês estarem aguardando aí esse momento, mas acho que agora está tudo ok. Podemos iniciar. Como vão? Essa tarde de quinta-feira, um pouquinho de frio, estamos todos juntos aqui em mais uma semana do distanciamento social. Creio que no dia 15 de junho, conforme os anúncios e as previsões do nosso governador ontem na sua coletiva, começa o início da flexibilização, na abertura de alguns comércios, de alguns locais, e aí a gente vai com os protocolos de saúde, mudando os hábitos de vida, mas tendo de volta aí o convívio social, né? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Papo de Cuidador, todas as quintas-feiras às 3 horas da tarde, aqui pelo Facebook. Reitero o convite para todos vocês amanhã, às 17h45, no meu Instagram. Amanhã, às 17h45, no Instagram, denisoliveira.papo de cuidador. Eu vou fazer uma entrevista com minha querida amiga Solange Xavier, junto com o filho dela, que tem deficiência auditiva, e será uma entrevista muito legal. Vocês vão curtir bastante, vão conhecer um pouco aí de como que é a vida das pessoas com deficiência na quarentena e um pouco da vida do Rick, que é bem interessante. Tá certo? Quero também falar para vocês aqui sobre 2 assuntos muito importantes, 2 projetos aqui da nossa região, da Vila Carioca, das Supermães Especiais, onde a nossa querida amiga Simone Vigilato, ela tem a ONG Supermães Especiais e está na Rua Álvaro Fragoso 838, esperando doações para cestas básicas a essas mães que têm essas crianças com deficiência, além de várias famílias que ela ajuda também. Então, quem puder, por gentileza, passa lá na na Rua Álvaro Fragoso, ou entra no Facebook Supermães Especiais, ou da Simone Vigilato, e entre em contato com ela para fazer a sua doação, tá? Peço também um carinho especial para vocês. Para quem não sabe, o meu filho estuda na ADEFAV, que é uma escola de deficiências múltiplas, que fica aqui no Ipiranga, na Clemente Pereira, e como todos sabem, as escolas estão com as suas atividades suspensas por conta do coronavírus, só que os professores, eles estão fazendo as aulas à distância, e se a entidade já tinha dificuldade de recebimento de verbas, tanto da prefeitura quanto privadas, em relação a manter a escola, imagina agora como que está a dificuldade, né? Entre em contato no Facebook da ADEFAV, tem um vídeo super legal mostrando as atividades que os professores estão fazendo, mostrando como que está sendo feita a atividade hoje, né? E aí você pode ajudar, tá bom? Então, hoje vamos falar de uma coisa bem legal, bastante importante, que para mim era uma atividade, aliás, uma disciplina que deveria ter em todas as escolas, desde do ensino infantil, que é falar de primeiros socorros. Mas como que a gente vai falar de primeiros socorros? Vamos falar no âmbito médico. Tudo que eu vou falar aqui agora, você será
um paramédico, você agora vai se tornar um bombeiro, você vai se tornar uma enfermeira. Não, não é isso. O intuito não é esse do nosso bate-papo hoje. O intuito é trazer informações para vocês, para que se aconteça algo dentro da sua residência, com o seu ente querido, contigo mesmo, ou com alguém que você esteja cuidando, quais são os pré-requisitos básicos que você deve ter para lidar com aquela situação, tá bom? Então, esse é o bate-papo que eu vou ter com vocês hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui quem já está na live, nos curtindo e sempre nos acompanhando. Vamos lá. Solange, minha querida, um beijo grande para você. Valeu por estar aqui. Sandrinha, nossa cuidadora extraordinária, amiga da filosofia, Solange também. Muito obrigado. Sandrinha, minha irmã, como sempre, me acompanhando. Um beijo, muita saudade, minha irmã. Logo estaremos aí aos domingos fazendo aquele churrasco gostoso que a gente sempre faz. Tânia, querida, nossa cuidadora maravilhosa, um beijo grande para você. Elô, minha tia linda, sempre me acompanhando também. Um beijo para você, para a Lu, para o Carlão, para o Gui, para o Du, para a Flávia, para todo mundo aí. Tá bom? Elaine, oi, prof. Ai, que linda você. Olá, Elaine. Beijo no coração aí. Tudo de bom para você, banda do Fuxico. Euclides, grande parceiro. Quem precisar também, um grande amigo aí de empresa de cuidadores. Grande Euclides, parceiro nosso. Parabéns aí pelo trabalho que você vem realizando também. Ok? Vamos lá falar um pouco aí, então, sobre o primeiros socorros. Pré-requisitos para os primeiros socorros. Quais são e o que nós devemos fazer, tá? Eu trouxe 6 pré-requisitos para vocês e vou falar aqui eles seguidamente, depois eu vou explicar um por um para vocês entenderem. Então, o primeiro que eu trouxe para vocês aqui, que no caso de acontecer alguma coisa com algum ente querido ou com pessoa que a gente cuida, então eu estou falando tanto do âmbito nossos familiares quanto cuidadores profissionais, a primeira coisa que nós devemos ter é calma e estabilidade emocional. Parece óbvio, mas é lógico, né? E o óbvio tem que ser dito. Se nós nos perdermos, se a gente perder a calma, se não controlarmos a nossa emoção ao que está acontecendo naquele momento, não vai ser benéfico para ninguém. Além de não conseguir ajudar o nosso ente querido ou a pessoa que nós estamos cuidando, nós não vamos conseguir nem nos ajudar. Ou seja, terá que vir uma terceira pessoa para cuidar não só dessa pessoa que sofreu um mal súbito ou uma queda, qualquer coisa nesse sentido, mas você também que está entrando em desespero. Então, calma e estabilidade emocional é o primeiro pré-requisito. O segundo é saber priorizar as situações mais graves. Tá? Em tudo que pode acontecer em relação a primeiros socorros, dentro da nossa residência ou na rua, como você pode ver com qualquer pessoa, até nos primeiros socorros você tem que saber priorizar as situações mais graves. Então, eu vou trazer exemplos para vocês práticos de como é isso, para você entender de maneira mais clara. Tá? O terceiro é saber o que não se deve fazer. Isso já é um bom sinal. Se você, é aquela máxima, né? Se você não quer ajudar, não atrapalhe. Ou seja, se você não sabe ajudar, não atrapalhar já é um bom sinal. O quarto é ter bom senso, porque muitas das vezes a gente está falando do mundo ideal, mas o mundo real é totalmente diferente. Então a gente tem que ter bom senso em relação a isso. O quinto é ter espírito humanitário, ou seja, eu falei lá no início em relação à calma e estabilidade emocional. Se você percebe que as pessoas estão perdendo a calma, principalmente quem tem vínculo afetivo, quem é próximo, parentes dessas pessoas, não julguem, não briguem, não gritem. Tenham um espírito humanitário no sentido de entender o que aquela pessoa está passando. E saber trabalhar em equipe. Saber trabalhar em equipe é você designar funções para cada um que está naquele momento para poder ajudar da melhor maneira.
Tá certo? Então eu vou falar um por um para vocês de dicas aqui de como que funciona todos esses pré-requisitos no dia a dia para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Tá bom? Então vamos lá. Flávia, tudo bem, minha querida? Como você está? Beijo grande aí, Mazé, sempre nos acompanhando. Marcel, grande Marcel, Vanessa Miller, grandes amigos, meu do coração. Estamos juntos, parceiro. Sempre, viu? Marlene, sempre junto também aí. Tudo de bom. Marlene é uma grande parceira também. Nós estamos juntos. Rosana, minha querida. Regina, minha grande cuidadora. Vamos lá. Vamos falar então sobre o primeiro pré-requisito, tá? O primeiro pré-requisito que nós temos, como eu falei, é calma e estabilidade emocional. O que eu quero dizer com isso? Vou trazer um exemplo hipotético para vocês e a partir desse exemplo eu vou colocar as situações dentro desses todos os pré-requisitos. Vamos supor que mora uma casa de familiares, onde tem avós, ou seja, tem o avô e a avó, tem o pai e a mãe e tem 2 filhos, tá? Uma casa com 6 pessoas, mais ou menos. Só que nessa casa com 6 pessoas, o pai geralmente está trabalhando, uma das filhas também está trabalhando, a outra infelizmente não está, e fica na residência a filha, a senhora que precisa de ajuda, né? A filha e a neta e a cuidadora para auxiliar nas atividades de vida diária e em tudo que for necessário para ajudar na rotina do dia a dia. Tá? E num certo momento estava lá a filha e a cuidadora fazendo a organização de algumas coisas, a filha em outro local, a neta no trabalho home office e a senhora ainda com uma autonomia e independência, ela foi tomar banho. Só que na hora do banho, não colocou o tapete antiderrapante e sofreu uma queda. Todos escutaram aquele barulho gigante e geralmente o que acontece? Todos correm de uma única vez para aquele local. Vendo aquela situação, a filha começa a entrar em desespero, a neta começa a gritar pela cuidadora, a cuidadora chega junto. E como que você deve lidar com aquela situação? Quando eu falo em calma e estabilidade emocional, você vai olhar a situação, mesmo com todo aquele vínculo que você tem, a preocupação, e todos nós somos seres humanos, e vem aquela emoção de preocupação no ato, você vai ter que olhar o problema um pouco de fora, assim, distante. O que eu quero dizer com isso? Essa calma e estabilidade emocional vai te dar todo o direcionamento do que você tem que fazer naquele momento para ajudar aquela senhora que infelizmente já caiu. Se você não estiver calmo, se você começar a gritar, se você começar a berrar com a filha, berrar com a cuidadora, berrar com a mãe. Ah, mãe, por que você não pôs o tapete? Mãe, pelo amor de Deus, tem a barra. Não adianta mais nada neste momento. Então você tem que estar calmo, você vai ter que ter uma tranquilidade, uma estabilidade emocional para saber lidar com isso. E a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Chamar ajuda. Sozinho você não vai conseguir fazer nada. Tá? É claro que existem vários outros tipos de exemplos que eu poderia trazer aqui para você, mas num dos exemplos mais extremos, onde acontece uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, e você vai ter que fazer a massagem, se você ficar sozinho ali, você não vai conseguir. Infelizmente, essa pessoa vai ter mais chances de vir a óbito, porque você vai cansar, não vai chegar ajuda e não tem como somente por esse procedimento você poder ajudar sozinho, tá? E aí você vai ter que, na segunda coisa, você vai ter que saber priorizar as situações mais graves, tá? Então, primeiro, você vai ter calma e estabilidade emocional e segundo, saber priorizar as situações mais graves. O que é isso? Ela sofreu a queda.
ela sofreu a queda, ela está meio que sentada ainda após a queda dela. Você não sabe que tipo de fratura que aconteceu ali. Você não sabe a extensão da lesão que ocorre ali. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar próximo dela, tá? Você vai conversar com ela. Olá, dona Maria, tudo bem? Se ela responder para você, não, tudo, caí, mas estou bem. Você vai perguntar onde está doendo. Não mexa, não mexa. E aí você vai ligar para o SAMU, tá? Para pedir ajuda, para vir os enfermeiros, o pessoal, para levá-la ao hospital. E ali você vai tranquilizando ela, deixa ela numa posição, levam algo para deixá-la mais confortável, mas lembre-se, sem mexer nela. Agora vamos supor que dessa queda, num caso extremo, houvesse uma fratura exposta, algo assim. De repente ela sofreu uma queda ou teve uma batida na cabeça, você percebeu um trauma, está sangrando, e ao mesmo tempo você não sabe se ela teve alguma lesão. Pensa comigo, o que você acha que é uma situação mais grave nesse sentido? Uma fratura ou um traumatismo craniano? Uma fratura ou uma fratura exposta? Dependendo do que for mais grave, você vai tomar uma ação em relação a isso. A fratura exposta, como pode acontecer em muitos casos a questão de hemorragia, você vai ter que tomar uma atitude mais rápida, né, em relação a isso. Não só além de pedir ajuda, você vai ter que fazer outras coisas. Então, isso você vai ter que saber priorizar, tá certo? Vão comentando aí se já aconteceu alguma coisa com vocês dentro da residência de vocês, familiares, ou em algum atendimento onde teve que você tomar alguma atitude em relação a primeiros socorros? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Grande Toby, meu amigo, Fabião, obrigado aí pela participação, estamos juntos. Depois mandar um alô para a galera lá da vila, lá, grande grupo, esses grupos do WhatsApp é sensacional, mas esse aí, um carinho especial também, grandes amigos aí de infância da vila, estamos sempre juntos. Você, excelente professor, Fábio Anderson Assumpção. Grande Sussu, comigo uma vez com a minha mãe, um beijo grande para você, Sussu, direto do Salvador. Comenta aí o que aconteceu com sua mãe, quais foram as atitudes que você teve, tá certo? E espero que essas dicas também te ajudem, tá bom? Então vamos lá. Vamos ir então para o terceiro item do quarto item, aliás, desculpa, do terceiro item das prioridades, dos pré-requisitos do primeiro socorros. Terceiro, saber o que não se deve fazer. Eu trouxe o exemplo da pessoa que caiu no banheiro, né, sofreu uma queda e teve uma fratura, geralmente, às vezes, fratura de fêmur, né? E, olha, uma dica que eu vou trazer para vocês aqui. A queda, geralmente não, desculpe, a queda, ela não só acontece por conta de não estar com o tapete antiderrapante, por tropeçar em algum objeto, algum local, degrau, não só isso. Mas muitas vezes osteoporose, qualquer problemas relacionados ósseos, pode ter a fragilidade, a fratura desse osso e por decorrência disso a queda, tá bom? Então tomem cuidado nessa questão de pensar que foi isso ou aquilo. Por isso eu sempre digo, na hora de apontar ou naquela calma de estabilidade, dizer, poxa, você caiu. Eu falo, você prestar atenção na hora de andar, isso, aquilo. Às vezes não é isso que acontece, tá? Então, saber o que não se deve fazer. Como eu falei no segundo, de priorizar as situações mais graves, você também tem que saber o que não se deve fazer. O que não se deve fazer em casos de fraturas como essa
é você tentar estender o corpo da pessoa, né, desse exemplo que eu trouxe da senhora que caiu, tentar levantá-la, mexê-la. Isso não pode ser feito, porque você pode ocasionar outros tipos de lesão e até agravar a lesão que ela teve. Então, deixe ela da maneira que ela ficou. Claro, se puder colocar um travesseiro, algo que vai deixar um pouco mais confortável, ok, mas ligue para o SAMU, tá? 192, liga para o SAMU, eles vão dando todas as orientações pelo telefone até que chega o socorro na sua casa. E geralmente, quando é acidentes de carros, você liga para o resgate 193, e eles também estão em todo esse tipo de procedimento, tá bom? Ter bom senso. Quando eu falo ter bom senso, é isso, né? A gente olhar para a situação e, mesmo sabendo de todos os protocolos que a gente tem que seguir, se a gente vai ter que tomar outro tipo de decisão ou não. Né? Ter o bom senso de já olhar para aquilo, olhar para toda a situação com os familiares que estão geralmente não estão calmos, estão aflitos, ter bom senso e junto com o quinto, que é ter o espírito humanitário, de entender essa situação, tá bom? De maneira que a gente ajude tanto a pessoa que sofreu o acidente, né, quanto esses familiares que estão na residência presenciando aquilo que aconteceu com aquela pessoa. Então, bom senso de, olha, não é a hora de você começar a apontar erros, não é a hora de você gritar com os familiares, não é a hora de nada disso, a hora é de você resolver a situação. Depois, se tiver algumas coisas que você já vem pontuando, já vem avisando para os próprios familiares ou os familiares para o próprio assistido, aí sim ter a conversa. Mas agora vamos ter o bom senso do que está acontecendo e resolver de maneira diferente. Tá certo? Sussu, mais alguém aí disse o que aconteceu? Yasmin, dá-lhe o bom senso. Pois é, Yasmin, dá-lhe o bom senso mesmo. É interessante a gente ter, né? Você vive aí na sua casa com o seu irmão, muitas coisas devem ter acontecido, além de vários trabalhos que você faz sociais aí, você sabe do que eu estou falando. E esses pré-requisitos, eles não valem somente na questão do primeiro socorro, eles valem para a vida e dentro de casa também. Não é verdade? Grace, obrigado por estar participando. Heloísa, muito obrigado. Estevão, grande cuidador, grande abraço aí. Estevão, linha de frente. Elô, minha filha com 4 anos caiu e quebrou o braço. Aí ela falou, mãe, caí. Eu deixei do jeito que estava e saí correndo para o pronto-socorro. A Elô é minha tia, para quem não conhece. A Lu é a minha prima. Eu lembro desse momento, né? Não estava junto, mas eu lembro dessa situação, que depois ela até fez cirurgias, tudo, e a Lu, criança, 4 anos, né? Não sente nada, né? Nós adultos que temos muito medo em relação a isso. E quando eu falo de calma e estabilidade emocional, de ter o bom senso, saber priorizar as situações mais graves, é justamente isso, né? O que ela fez no momento como mãe? Ela deixou o braço como estava, mas como ela viu que não tinha nenhum problema nas pernas, que ela poderia andar, ir até o carro, tudo, ela colocou ela no carro e foi embora para o hospital. O que acontece em algumas situações como essa, né? Talvez a Lu quebrou o braço, vem correndo, mãe, quebrei o braço, que geralmente criança faz isso, e aí ela já levou para o hospital, mas no caso, por exemplo, de uma idosa, ela não vai ter essa resposta tão rápida, de levantar e dizer, não, eu estou bem, só quebrei o braço. Então, aí a gente não mexe na pessoa, conversa primeiro, vai entendendo qual que é a situação dela, para depois a gente tomar a atitude adequada, tá certo? Estevão também já passou por essa situação e o treinamento ajudou muito? É isso, meu querido.
Estevão, além de nosso cuidador, fez outros tipos de treinamento, fez o curso lá conosco, a gente mostrou com o boneco lá como funciona, né, Estevão? E aí a gente vai entendendo no dia a dia, e fora que você também teve uma situação de vida dentro de um atendimento seu, sabe que eu estou falando, né? E parabéns pelo que você fez e parabéns pela sua atitude, que os familiares depois deram feedback positivo da forma que você conduziu a situação, tá certo? Solange, já tivemos vários com Rick, a epilepsia, levou ele a ter alguns. Quem tem pessoas que acabam tendo epilepsia, né, que é caso de convulsões em casa, tem que saber, depois de um certo tempo, a gente vai ficando calejado e vai entendendo até o comportamento da epilepsia daquele ente querido, né? Muitas vezes, se por contrariedade ele entra em convulsão, se é uma epilepsia recorrente, se ele toma um medicamento controlado para isso, se alguma mudança de humor acaba ocasionando esse tipo de situação. E aí, no caso da convulsão, por exemplo, não se coloca nenhum tipo de objeto na boca, não coloca o dedo na boca para puxar a língua, não pode fazer nada disso. Se tiver com alguma roupa, você afrouxe, ele vai ter aquela primeira parte da convulsão, geralmente ele tem aquela respiração estertorosa que a gente fala, né, que ele faz isso, e aí ele vai para a segunda fase da convulsão, depois ele vai ficando mais tranquilo, você deixa ele de lado, para que, se ele tiver algum tipo de mordida na boca, bochecha, algo, escorra aquilo e ele não bronquiaspire, e, consequentemente, posteriormente, ele vai voltar ao normal. Se isso aconteceu pela primeira vez, sugiro que vá ao hospital para entender qual é a causa, e se isso é uma relação já da doença, da patologia que ele tem, ou se é algo que começou a ter, precisa de um acompanhamento médico mais contínuo, tá bom? Vamos lá? Então, vamos para aqui o último requisito, que é o sexto, saber trabalhar em equipe. Justamente, como eu até dei spoiler para vocês, aconteceu a situação. Todo mundo, a maioria das pessoas estão perdidas, muitas estão gritando, você como filha ou você como cuidadora, alguém vai ter que tomar a rédea da situação e começar a direcionar. Então você vai começar a conversar com essa pessoa, aí você já chama a filha e fala assim, ó, você pega os documentos dela, arruma a bolsa que nós vamos para o hospital, você pega o telefone, liga para o SAMU, você fica comigo aqui, marca a hora, desde a hora que aconteceu para a gente ir conversando com eles, e você sai na rua e vai pedir ajuda para mais alguma pessoa. Você direciona as pessoas, toma controle da situação. E aí você vai saber trabalhar em equipe. Essa é uma dica essencial. Por quê? Porque a partir do momento que você fizer isso, aquelas pessoas que estavam ali em cima, com medo, apavoradas, e trazendo mais insegurança até para a pessoa que sofreu o acidente ou que sofreu a queda, essas pessoas vão ter funções, a cabeça delas vão estar ocupadas com outras situações, e isso vai ajudar a todo mundo, tá certo? Então, é super importante você fazer isso dentro do atendimento ou dentro da ajuda que você está dando para o seu ente querido. Ok? Então, esses são os 6 pré-requisitos que eu trouxe para vocês aí, para vocês entenderem em relação aos primeiros socorros. É bastante importante. Depois eu vou trazer mais assuntos específicos, como desmaio, própria convulsão, como nós falamos, sangramento nasal. Vou dar um spoiler do sangramento nasal para vocês. Pode ser? O último? Vamos lá. Uma coisa que acontece corriqueira dentro da cidade de São Paulo, principalmente São Paulo, que agora vai iniciar o inverno, mas o tempo muito seco também, que são pessoas com problemas respiratórios, né? Então, rinite, sinusite, bronquite, todos esses problemas respiratórios que muitas pessoas têm. E muitas dessas pessoas acabam tendo sangramento nasal.
que vocês fazem? Quando um filho de vocês tem sangramento nasal, ou vocês mesmos têm sangramento nasal, qual é o procedimento adequado? Vocês levantam a cabeça ou vocês abaixam a cabeça? O que vocês fazem para parar? Responde aí para mim, enquanto eu vou falando um pouco aqui, que eu vou dar a resposta para vocês. Né? Vocês levantam a cabeça? Muitos falam assim, não, levanta a cabeça, né? Pois é, se a gente levantar a cabeça, o sangue vai para onde? Para o... Alguém falou cérebro aí, né? Tenho certeza disso. Ou pensou? Não, não vai para o cérebro, pessoal. Quer ver como não vai para o cérebro? Alguém já pegou rinossoro ou qualquer coisa no nariz, percebe que o remédio ele vem aqui para a garganta, ele não vai para o cérebro. A mesma coisa o sangue, né? E isso, infelizmente, em crianças abaixo de 5 anos, principalmente, pode até ocasionar uma embolia pulmonar. Isso não é interessante ser feito. Tá? E se nós abaixarmos a cabeça, o que vai acontecer? A tendência é de sangrar mais. Né? Por quê? Porque você vai estar com a cabeça baixa, vai estar correndo mais sangue, e a tendência natural é de você ter uma hemorragia maior. O que você faz então? Se não pode levantar a cabeça, se não pode abaixar a cabeça, deixa a cabeça reta, olhar no horizonte, pega o dedo indicador e o dedo polegar, segura as narinas, de 3 a 5 minutos, para de sangrar o nariz. Vai criar um coágulo, tá? Esse coágulo vai fazer que tem a vasoconstrição, né? E a vasodilatação das veias. Esse coágulo vai interromper a passagem desse sangue para ficar saindo do nariz, e geralmente depois você até cospe, ou então na hora que você for só o nariz, sai um pedacinho de coágulo, e aí ele vai parar de sangrar. Tá certo? Então, só pegar o polegar, dedo indicador de 3 a 5 minutos, fica olhando no espelho, olhar no horizonte, aí vai parar de sangrar. Um nariz como o meu, mais ou menos uns 7 minutos aí, mas também para. Tá certo? Ok, pessoal? Então, essas são as dicas que eu trouxe para vocês hoje, de pré-requisitos de primeiros socorros, a parte aí do sangramento nasal. Espero ter ajudado vocês. Tá certo? Olha lá, Estevão já colocar, deixa a cabeça reta, Sueli levanta a cabeça. Pois é, Sussu, não precisa levantar a cabeça não, hoje pode fazer isso que eu falei, tá? Tem aí todas as outras coisas, né? Cheirar álcool, pó de café, gasolina, vinagre, todas aquelas coisas que a vovó nos ensina. Não estou dizendo aqui que é certo ou errado, é ruim ou isso, aquilo. Funciona para você, continue do jeito que você acha que tem que ser, mas faça esse teste. Faça esse teste e compara da maneira que você estava fazendo a situação, e você veja se é melhor ou não, se funciona bem ou não para você. Ok? Euclides, mantenha a cabeça normalmente, pressiona a narina com sangramento e, se possível, aplica o gelo no local. Muito bem, Euclides. É isso aí, nosso grande professor. Estevão, um grande abraço para vocês. Lembrando, amanhã, às 17h45, estarei no Instagram, junto com a Solange Xavier, a Yasmin, que está aqui também na nossa live, e o Rick, irmão dela. Essa família linda e maravilhosa vai contar a história dela, do irmão, da família toda, de como estão lidando a deficiência com a quarentena. Um momento de inclusão, onde o nosso programa é para trazer familiares, dar voz a essas famílias, a essas pessoas, e mostrar o dia a dia, a realidade, né? Porque é bonito fazer regras, leis de inclusão que na prática acabam não funcionando. Então essas famílias vão trazer para nós e a gente vai compartilhar isso com vocês. Tá certo? Fiquem com Deus aí. Então, o Denis Oliveira, Papo de Cuidador, próxima amanhã, às 17h45. E na próxima quinta-feira, às 15h, estaremos aqui novamente no programa Papo de Cuidador. Ok? Então, o que eu desejo para vocês é saúde, saúde e muita saúde. A vocês e todos os seus familiares. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.